Boa noite, queridos. Paz de Cristo, amém? Vamos orar? Pai, nós rendemos graças ao Senhor. Obrigado, Deus, por essa noite. Colocamos as nossas vidas diante de Ti, nossos corações, mente, todo o lugar onde o Senhor acessa para poder construir, Deus, a revelação da Tua palavra. Que nós sejamos edificados aqui nessa noite, que a gente desenvolva, que a gente aprenda e que tudo que for ensinado assente no nosso coração como um princípio que jamais será tirado. Encontra no nosso coração uma terra arada, uma terra preparada para receber toda a semente que é a Tua palavra. Assim nós oramos e abençoamos a vida dos Seus filhos em nome de Jesus. Amém. Nós paramos de onde? Onde? Que isso, até hoje? É a mesma, é a mesma. Ah. Isso prova que você só lê a apostila aqui, né? Em casa tu nem lê, né? Tá gravando já. E o pastor fala, é a Tamires, tá, gente? Aleluia. Vamos lá, nós paramos na palavra de conhecimento, né? A gente estava aí na página 20. Tamires, estava nos grupos e paramos em palavra de conhecimento. Tem apostilas ali, eu acho, ó. Dá uma olhada, aí pega ali e depois você devolve. Eu acho que tá ali, tenho quase certeza. E aí a gente, resumidamente, só para quem não estava aqui, né? A gente falou que palavra de sabedoria é o quê? É uma revelação do... Ninguém lembra, não? O que é palavra de sabedoria? Hã? Isso aí, revelação seguido de conselho. E a palavra de conhecimento? Isso aí, revelação do passado e uma esperança para o presente. Deus testificando de que Ele tem cuidado de nós sempre. E agora nós vamos para quê? Discernimento de espíritos. É isso? Então vamos lá. O que é? Lembra, está dividido em três aí. Os três são dons de revelação, dons de fala, dons vocais, a gente pode falar assim também, e dons de poder. Então, discernimento de espírito está ainda dentro do dons de revelação. Qual que é a diferença do dom do discernimento de espírito para a palavra de conhecimento e para a palavra de sabedoria? É porque o discernimento de espírito tem a ver com as realidades espirituais, literalmente. Entra num campo de pessoas que têm visão aberta. Quem aqui conhece alguém que tem visão aberta? Quem já teve visão aberta para alguma área? Vamos lá. Que o que seria? A pessoa enxergar de fato o mundo espiritual. Na nossa igreja tem pessoas que já tiveram essa experiência, pessoas que sempre têm, são pessoas que às vezes vê uma realidade espiritual que está acontecendo no momento, mas nem todo mundo vê. Quem aqui crê na Bíblia, diga amém. Tem anjos aqui? Sim ou não? Todo mundo está vendo? Mas o discernimento de espíritos tem a ver com isso, com pessoas que têm acesso a essa realidade espiritual, uma visão aberta. Ele consegue enxergar um anjo, às vezes ministrando, entregando algo, intercedendo ali, né? Porque a Bíblia fala que os anjos são o quê? Ministros auxiliares da igreja. Eles estão sempre junto com a igreja, liberando poder, liberando, intercedendo, estando ali como apoio, como proteção de quem teme a Deus. A gente precisa entender que a questão dos anjos, só para pincelar, às vezes a gente fala assim, os anjos estão ao redor de todos. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os anjos estão ao redor daqueles que o temem. Exatamente. Então, os anjos, eles podem até estar em todos os lugares. Eu acredito especificamente que quando uma criança nasce, já tem um anjo que vai ser como se fosse o anjo de guarda dela, só dentro de um contexto que você entende melhor, né? Não, a gente vai chegar lá. Calma, tá? Eu estou começando sobre essa questão da realidade espiritual, mas voltando para essa questão de anjo, só para você entender. Eu creio que quando alguém nasce, por exemplo, o que João diz? Que todo homem que vem ao mundo, ele vem debaixo da iluminação de Cristo. Ninguém nasce sem que Deus queira que ele nasça. E como as crianças são protegidas, porque
elas não têm o poder, a opção de decidir por Deus, então Deus já preparou uma proteção para elas, tanto dele pessoal quanto de anjos. Só que ao decorrer do caminho a gente cresce, desenvolve, aí a gente se torna opcional andar nesse lugar ou não. E isso o João diz claramente. João diz assim, ó, e veio a luz sobre o homem, mas os homens amaram mais as trevas. Então, você vem, uma criança nasce, tem lá anjos para ministrar sobre ela, para guardar ela, para estar com ela, mas ao decorrer do caminho, se ela não continuar, ela abre mão dessa luz, desse mundo espiritual que estava protegendo ela. E aí agora ele anda debaixo de um outro mundo espiritual, que é o regimento do diabo. Então, dentro do contexto de crianças, é isso. Todas as crianças, eu creio que são protegidas por anjos também, que Deus liberou. Agora, quando se fala de adulto, aí já é para quem teme, para quem o conhece. Né? A gente sabe que os anjos são ministros do Senhor, como eu falei, então assim, eles não estão ministrando sobre qualquer pessoa. Eles estão ministrando sobre a igreja de Deus. Amém? Então, discernimento de espíritos tem a ver com essa realidade espiritual, tanto para ver anjos, quanto também para ver demônios, manifestações ruins, ter interpretação, mas não se resume só a isso. Já está falando discernimento de espíritos. Ontem nós falamos um pouco no culto, que às vezes a gente pega aquele texto de João 10:10, o ladrão veio o quê? Roubar, matar e a gente pensa que o ladrão ali é quem? O diabo, e não é. O ladrão, naquele texto especificamente, são falsos profetas. São pessoas que ensinam de forma errada. Então, o discernimento de espírito, ele tem a ver com a realidade espiritual, na questão total de você ter uma visão aberta, mas não se limita a isso. Se limita a pessoas que conseguem perceber quando alguém está ensinando errado. Quando alguém está sendo um herege, está deturpando a palavra. Então, ele está discernindo. Ele está aqui debaixo, está alguém ministrando aqui em cima. E ele está discernindo. Ó, discernimento de espírito, ó. Ele, opa, não. E aí, claro que só para pontuar para o nosso meio, né? O que eu estou falando não é de alguém de Deus ministrar e de repente você está com a dúvida no coração ou você ter entendido diferente. Eu estou falando de você ter a clareza de que aquilo é uma heresia. Por que é bom pontuar isso? Porque, irmão, quando eu sento aqui, dependendo de quem estiver ministrando, eu não sento para criticar ou já para refutar o ensino. Não, eu sou filho de Deus e eu creio que quando eu ponho alguém aqui, eu ponho em nome de Deus. Então eu sento para receber, eu não sento para ficar refutando. Ah, mas não é bem assim, mas não é bem assado. Por quê? Porque senão eu nunca recebo. Eu só sento na igreja agora para ficar refutando tudo que os outros pregam. Pode pregar aqui uma pessoa que não tem muita teologia ainda. Eu sei receber de Deus. Ela pode não ser um teólogo, pode não ter tido uma palavra toda ornamentadazinha, mas ela é de Deus pelo quê? Pelo estilo de vida. Pelo fruto. A árvore é conhecida o quê? Pelo fruto, não é só pelo que fala. Tem muita gente falando bonitamente e com fruto horrível. Então, só para você entender, não é começar a vir para os cultos e ficar, mas ó, eu vi que aquele dia a Paulinha falou aquilo, não é bem assim não. Quando você entra nesse lugar, já ficou ruim para você. Você agora se tornou examinador de palavra. Agora tu não vem para receber, tu vem já para refutar. Ah, eu estudei mais, acho que aí você começa a achar raso demais o que os outros pregam. Ah, não, mas o que fulano pregou é tão rasinho. Eu vou te contar uma experiência de um cara que eu acho mega em conhecimento, apóstolo Alexandre, ele já esteve aqui na nossa igreja, Paulinha conhece, alguns conhecem. Cara, formado em direito, formado em psicologia e formado em teologia. Esse cara foi visitar a maior igreja na visão celular do mundo, daquele pastor que faleceu, Poyong-Chu, eu acho, na Coreia do Sul, né? Chegou lá, esse cara, ele tá assim. Aí ele foi lá, né, tem o fone para traduzir da língua deles para a nossa, para ele entender. E ele falou que tinha um cara ministrando, e o cara sabia o beabá, não sabia nem direito o beabá, irmãos, do evangelho, nem sabia direito o beabá do evangelho. E ele tá assim, ouvindo aquela palavra, e nossa, já sei isso tudo. Testemunho pessoal dele, tá? Aceito tudo, nossa, vim aqui para ouvir isso. Nossa, que palavra rasa, que isso, que aquilo. De repente, aquele cara que estava ministrando uma palavra tão rasinha começou a chamar as pessoas na frente que ele queria orar. Ele começou a orar para um paralítico, o paralítico andou, começou a orar para o surdo começou a ouvir. E mas Deus falou no coração dele, cuidado, para que o seu crescimento teológico não deixe você de ver a minha igreja como um agente de poder. Testemunho pessoal dele.
Que é o que, por exemplo, irmão, sou um pregador da palavra, eu estudo, eu tenho uma, ainda que eu não sou teólogo, mas eu sei discernir, mas quando eu sento aqui, você acha que eu sento para ficar, nossa, a Paulinha errou nisso, aí o Gabriel errou naquilo, o Carlos, eu não, irmão, eu venho para beber. Eu sei que meus irmãos são de Deus, por quê? Porque eu convivo com eles, eu já discerni no espírito que eles são de Deus. Agora, quando que eu tenho que fazer isso? Quando que é o momento de eu fazer isso? Vamos supor que eu conheço alguém agora, e aí eu vou trazer ele aqui na igreja, né? Vou dar uma oportunidade para conhecer mais, aí ele vai ministrar aqui. E eu estou conhecendo ele de pouco. Pode acontecer. Aí ele vem aqui, como já aconteceu. Ele vem aqui, vou falar abertamente. O pastor Geraldo. Ele veio aqui, bom. Ali eu estava diferente. Opa, vamos lá. Vamos lá. Aí a inquietação aqui embaixo já começou, ó. A inquietação. Por quê? Porque eu já sabia que eu ia ter que refutar algumas coisas, porque não é doutrina da casa, não é ensino da casa, é alguém que eu estava conhecendo, o primeiro contato que eu estava tendo, então eu tinha que examinar. Agora, se eu ficar examinando meus irmãos que pregam todo dia, os caras que eu convivo, que eu sei que é cheio de Deus, só porque eles não cresceram teologicamente na medida que eu cresci, soberba, orgulho. Soberbo, orgulho, e aí você, põe essa soberbinha dentro no seu coraçãozinho aí, joga ela no chão e fala assim, Deus me perdoa, porque meu irmão tá lá, na medida dele, sendo usado pelo Senhor para falar comigo, e eu só porque cresci um pouquinho mais, estou dizendo que a palavra dele é muito rasa. Então, só um alerta, para a gente não pensar que discernimento de espírito é perceber o que... não, discernimento de espírito eu falei que primeira realidade, mundo espiritual, visão, segunda realidade, perceber o erro. Põe ali para mim, Paulinha. Por favor. Não tá ligado, né? Não, então vamos abrir a Bíblia. Vai, se você tiver com sua Bíblia aí. Eu esqueci de ligar, perdão, gente. 1 João capítulo 4, que foi um dos textos que eu li ontem também. 1 João 4 vai falar sobre discernir espíritos, e aí é aquilo que eu sempre falo, né? Ou melhor, que eu tenho falado nesses dias, mas que eu sempre crio assim. A gente sempre pensa, discernimento de espírito. E é demônio. É diabo. Não, pode ser também, óbvio, né? Você vai discernir. Lembra quando Paulo, tá, eu vou deixa a gente concluir um assunto, depois eu deixo vocês tirarem alguma dúvida acerca disso aí. Vamos lá, primeiro, a gente vai ler até o 6, amém? Pode ser? Diz assim, amados, não creiais em todo espírito. Irmãos, olha o que ele fala, não creiais, biblicamente falando. E aí, toda religião, você não crê numa impressão, você não crê numa manifestação. Você crê, 1 João capítulo 4, você crê numa doutrina. Você crê num ensino. A Bíblia fala que o diabo tem uma doutrina. O diabo tem um ensino. Então não é só impressão diabólica, manifestação, demônio gritando. O diabo tem uma doutrina. Então aqui ele está dizendo, amados, não creiais em todo espírito, mas... provai se os espíritos são o quê? De Deus. Aí ele mesmo já está explicando no texto que os espíritos aqui não são demônios. Porque o quê? Já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do quê? Do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Olha a conclusão do raciocínio dele. Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está do que o que está no mundo. Do mundo não são, do mundo são, por isso falam, viu? Falam, expressam. Linguajar, falam, por isso estão se comunicando com as pessoas. Falam, do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Então, quem é que vai ouvir os falsos profetas? O mundo. Quem é do mundo? Quem gosta de alguém que se diz ser de Deus, mas alimenta meu ego. O que Paulo diz? Nos últimos dias, muitos não suportariam a sã doutrina, o ensino. Por quê? Porque a sã doutrina confronta quem nós somos. Confronta quem nós somos. Então, aí em contexto ele vai dizer assim, mas daquele dia se levantarão líderes e pessoas com comichão nos ouvidos, que elas vão buscar para si líderes que alimentam seu próprio ventre, que vão falar o que elas gostam de ouvir.
Então, só existem falsos profetas porque existem falsos crentes. Tem um pastor que diz que o falso profeta é um castigo de Deus para o falso crente. Tu está procurando, tu é um falso crente, eu vou te dar um falso profeta. Então, assim, a gente precisa entender que essa realidade do discernir espírito não tem a ver só com a manifestação do sobrenatural, uma visão aberta. Mas eu vejo que para esses dias é muito pontual para que a igreja tenha discernimento de espírito. Não uma igreja que vai em tudo que é lugar para ficar. Não, irmão, tem lugares e pessoas que já estão desenhadas, elas são de Deus. Mas tem lugares que existe aquela interrogação. E ali precisa entrar um discernimento de espírito. Para percepção, porque discernimento é entender, né? Perceber. Então a gente precisa perceber, opa, isso aqui não é de Deus. Agora, não é de Deus de que sentido? Como uma doutrina estabelecida, como uma maldade de quem ensina, como algo que a pessoa tá afirmando que é Deus e Deus afirma contra, ou é apenas um erro que algum irmão cometeu? E aí entra essa questão de discernir o falso do verdadeiro. E aí ele fala o quê? Do mundo são, por isso o mundo os ouve. Agora olha o 6. Que aí vem o que eu estou falando aqui, ó. Que eu falei lá no início. Nós somos de quem? E aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do quê? Do erro. Já está falando do erro, não é uma manifestação demoníaca, é do erro, o espírito do erro, ensino errado, falso, anticristo, aquele que vai querer se parecer como Cristo, que vem antes de Cristo para tentar colocar você no erro, num ambiente de heresia, num ambiente onde você fica dizendo que é de Deus não sendo, dizendo que o ensino é de Deus não sendo. Uma dos elogios a uma das igrejas de Apocalipse que Jesus faz é, olha, tenho em seu favor que você não tolera o quê? Os falsos apóstolos que estão no seu meio. Tem os achado o quê? Mentirosos. Vocês perceberam que eles são mentirosos. Então a gente tem que, no nosso meio, com muita cautela, porque a gente conhece um ao outro, mas quando o irmão ensina algo que você vê que é uma heresia, não sai dizendo que o irmão é falso, traz para perto. Às vezes o irmão só ouviu alguém errado. Só ouviu alguém que não devia. Então, assim, a gente. Rapidinho, filho, eu vou deixar vocês falarem. Então, a gente precisa ter esse ambiente sobre o que é discernimento de espírito. Ó, visão aberta para alguns, mas, do meu ponto de vista, percepção de um ensino errado, de um falso profeta, de alguém que está querendo falar em nome de Deus, mas não é de Deus, porque a árvore é conhecida pelos frutos. Então, assim, tem que ter fruto de Deus, tem que respeitar a palavra, tem que ouvir a igreja de Cristo. Não pode ser singular no sentido, sabe? Eu tenho um grande problema até com algumas igrejas. Aí eu entro numa questão de achá-las, ainda que não de forma total, mas um pouco herege. Por quê? Eles são centralistas, né? Só a igreja deles é salva. Por exemplo, tinha uma época que a Maranata pensava assim: não, fora da gente não tem salvação. Os adventistas, eles têm uma pegada assim: fora da gente aqui, a nossa igreja vai ser salva. Que é parecido com quem? Que a gente sabe abertamente que é um falso ensino. Testemunha de Jeová. Entendeu? É os 144 mil lá, nem quem está lá vai ser salvo para eles, né? Que 144 mil já passou e morreu há muito tempo. Então, assim, nós precisamos ter esse tipo de percepção. Por exemplo, nós somos aqui, da Igreja Cristã Amor e Verdade. Nós estamos construindo uma doutrina local, mas baseada na doutrina universal. A gente diverge alguns pontos da Batista, da Assembleia, e de outras denominações que são de Deus. Mas isso nos anula de ouvi-los? Não. Isso, eu gosto de ouvir o Nicodemos, mesmo sabendo que nem todo mundo da igreja tem maturidade para ouvir ele, porque se ouve ele sem filtrar algumas coisas que ele crê diferente da gente, chega aqui amanhã e fala assim: apóstolo não existe, tá? Então, assim, eu sei ouvi-lo e filtrando, porque é um cara que eu admiro muito, um cara muito sábio. Para mim, ele é um cara que critica o apostolado sendo um apóstolo, no meu ponto de vista, entendeu? Então, assim, aí o que precisa? Maturidade. Eu posso ouvir um assembleiano, irmão. Ah, não, o cara é pentecostal, eu sou carismático, eu não vou ouvir ele. Não, é só você filtrar. Você tem uma teologia bem estabelecida, você tem uma doutrina bem estabelecida no seu coração, na igreja local, ótimo, glória a Deus. Agora, tenha também discernimento de espírito, para perceber o quê? Se o cara pensa diferente de você? Não. Para perceber se ele está ensinando um erro.
diferente, para perceber se ele é falso. Se o mundo tem uma simpatia por ele, irmão. Jesus falou o quê? O mundo vai odiar vocês. Um crente que ninguém do mundo odeia tá meio estranho, meu irmão. É sério, poxa. Uma coisa é a gente entender. A igreja pode cair na graça do vizinho? Deve, da vizinhança, né? Não é isso que a igreja... e a igreja caiu na graça do povo e todos os dias Deus acrescentava aqueles que seriam salvos. Então, muita gente vai amar a igreja. Mas muita gente também vai o quê? Agora imagine se tudo que a gente prega aqui agora, o mundo começa a entrar na igreja, e quando eu falo o mundo, o sistema, o erro, as pessoas que não são mudadas pela palavra, todo mundo começa a entrar e falar, vou ficar nessa igreja aqui, ué, por quê? Posso tudo? Irmão, muita gente no mundo quer Deus, o que ele não quer é o ensino de Deus, é o confronto de Deus, o que ele não quer é ter que mudar por causa de Deus. Então, do mundo são porque o mundo os ouve. Então eu não posso ficar pregando uma palavra que quem entrar pelaquela porta ali vai concordar com tudo que eu prego. Não, irmão, vai ter gente que vai discordar de tudo. Mas se Deus tiver um propósito na vida dele, se ele se arrepender, ele vai começar a concordar. Porque ele não está concordando comigo, ele está concordando com a palavra. Então, para resumir, eu deixar vocês tirar a dúvida rapidamente aí. Discernimento de espírito. Visão aberta, ver anjos, ver espíritos, ter impressão no mundo espiritual, ter uma visão no mundo espiritual e também perceber os falsos profetas. Ouvir cara e falar assim, não dá. Tem uns caras na nação que não são falsos profetas, mas eu não ouço. Não indico ninguém para ouvir, mas não são falsos profetas. Agora, tem pessoas na nação que são falsos profetas. E a gente precisa ter isso bem definido. Tem cara que eu não escuto nem a pau, mas eu sei, ele é de Deus, irmão. Mas eu acho muito raso, acho que trabalha muito no ego ali da igreja, o cara precisa crescer. Mas eu não vou dizer que ele não é de Deus. Por quê? Porque a vida diz outra coisa. Tem pastor, quem anda perto fala que é um cara piedoso, um cara justo, generoso. Então a gente tem que olhar a árvore pelo fruto, amém? Agora tem cara que a gente já sabe abertamente, irmão. Fere todos os princípios aí. Tem um cara admirado teologicamente no Brasil. Muito crente até ouve. Mas para mim, é um falso profeta. Chuta aí. Caio Fábio, poxa. É um falso profeta, poxa. Vai lá ver o que ele ensina e vai conferir na Bíblia. Para ver se a Bíblia está concordando com ele. Agora vai ver se ele não tem. Agora vai ver a palavra de quando ele se converteu, quando ele era o cara da nação antigamente. Tudo respeitando as escrituras. Hoje não. Então você vê, caiu na falsidade, amou o erro, ensina o erro e vai ver se não tem um montão de seguidor. Por quê? Porque as pessoas querem ouvir exatamente o que o Fábio conhece de Deus, mas não pratica. E aí pegou uma doutrina, transformou no erro e vai ensinando um monte de pessoas que querem viver exatamente essa falsa liberdade que é proposta pelo falso profeta. Porque o falso profeta propõe uma falsa liberdade. Entendeu? Quem ia falar? Johnny Gabriel. Sim, sim. Vamos pôr aqui no Gabriel. O que é um erro teológico? Quem aqui já errou teologicamente? Quem já pregou e teve que corrigir o que pregou? Quem já entendeu e depois falou assim, nossa, entendi tudo errado. E isso é erro teológico. O que é heresia? Você interpretar a Bíblia toda errada, acreditar piamente nisso, sem consultar ninguém, dizer que foi Deus que te revelou daquela forma e que aquilo agora é um ensino para a igreja. Se tornou uma heresia. Não, vamos lá. Não vou dar nome não, mas você vai saber. Fogueira Santa. Aquilo é o quê? O que isso é? Uma heresia. Qual foi o dia na Bíblia que tu viu uma fogueira santa como doutrina? E Deus falando assim, dá tua casa aqui, queima tua casa que vai nascer uma mansão. Então assim, é fácil. Para quem desenvolve, para quem cresce, é fácil. Errar teologicamente, uma vez eu vi o pastor Iago Martins. A partir daquele dia eu parei de fazer uma coisa que às vezes eu fazia muito. Às vezes não fazia na maldade, mas fazia muito. Eu sou, para a glória de Deus, quando eu leio a Bíblia, eu tenho eu consigo interpretar fácil. Isso é bom, mas é ruim. Por quê? Porque às vezes eu entendo uma coisa, mas aquele entendimento precisa ser aperfeiçoado. E aí, se eu não o aperfeiçoo para conferir com quem veio antes, com pessoas mais maduras, eu posso vir aqui e ensinar algo e depois ter que ficar corrigindo o que eu ensinei. Aí eu vi o pastor Iago Martins falando algo que nunca mais esqueci. Ele falou assim, não teste teologia no púlpito. Não testar aqui, não testa. Entendeu algo, construiu um pensamento, Deus está falando alguma coisa no seu coração, a partir das escrituras. Escreve, anota, vai ouvir mais pessoas sobre o assunto. Vai ler livros sobre o assunto.
vai mergulhar sobre o assunto. Aí você vai ver que Deus talvez te dê uma parte de algo, mas que será aperfeiçoado por outra pessoa. Afinal, os dons, né, dos 5 ministérios são para equipar os santos. Então eu preciso entender que Deus vai dar algo para alguém, para me equipar. E dentro de um contexto, a gente vai até ler esse texto, essa equipação é para chegar ao quê? Ao aperfeiçoamento, à maturidade, à varonilidade do Filho de Deus. Então, assim, há uma medida de fé extraordinária, conhecimento. Então, eu não vou chegar lá sozinho. Eu vou chegar lá ouvindo pessoas mais maduras, ouvindo pessoas que caminham comigo. Quando você tiver você vai ministrar, está em dúvida acerca de algo, Deus falou algo no teu coração ali, mas você está com um pouco de dúvida. Deus sempre coloca um pouquinho de dúvida. Pô, será que isso aí? Manda para um irmão da igreja que é mais maduro. Pô, pastor, pô, fulano, ó, e tive isso aqui, entendi isso aqui. Tá certo isso aqui? Porque aí também você se resguarda de vir aqui, testar a teologia, depois descer e o pastor tem que te chamar. Ó, filho, aquilo que você entendeu errado, não é assim, assim, assado. Então, conversa antes, vai ministrar para alguém? Conversa antes sobre aquilo que você vai ministrar. Confere antes, depois você ministra, você vai se sentir até mais seguro. Agora, se você pegou, testou aqui, aí viu que estava errado, alguém está tentando te corrigir, tu não, foi Deus que falou comigo, foi Deus. Impregna isso na tua vida, ensina para quem tu ouve, deixou de ser um erro teológico e passou a ser o quê? Uma heresia. Você... Pode, porque como eu falei, ó, boa pergunta do Johnny. Tem a ver com sentimento? Tem. Né? É uma palavra ruim de usar, porque sentimento todo mundo tem. Né? Seria melhor usar impressão. Estou tendo uma impressão aqui nesse momento. E aí, quando tiver essa impressão, partilha com um, com dois, porque geralmente não um só tem uma impressão, geralmente mais de um, para que haja o quê? Testificação, né? O Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Então, assim, quando você tiver uma impressão sobre algo, na igreja, às vezes a gente tem uma impressão tanto de que a glória está de forma abundante, quanto de que parece que nem tem glória nenhuma. Você fala assim, rapaz, um céuzinho de bronze se estabeleceu aqui hoje. Isso, uma percepção, uma impressão. E aí o que você faz? Agora a gente precisa só ter cuidado com essas impressões, com esse discernimento. O quê? De não ser aquela pessoa que vai acabar com o ambiente. Porque, por exemplo, a pastora Leila tem essas impressões. E eu percebo quando ela está tendo essas impressões pela inquietação e pela movimentação dela. Se ela tiver uma impressão e ela estiver aqui, primeira coisa que ela faz, vai lá para trás. Começa a orar. Ela começa a orar e brigar, e brigar no mundo espiritual, viu? Ela não bagunçou o ambiente, ela sentiu o ambiente e ela sabe, Deus quer que eu ore, Deus me mostrou, estou tendo um discernimento aqui de um ambiente. Então, eu não posso atrapalhar agora a movimentação do culto. Ou eu vou no pastor, sinto isso, a gente fala para a igreja e todo mundo vai, né? Porque pode acontecer, você precisa ir em alguém que tenha maturidade, está dirigindo o culto para falar, e se esse alguém sentir junto contigo, não, vamos colocar isso diante da igreja, vamos orar aqui agora, vamos repreender aqui agora. Ou no sentido de algo bom também, pastor, olha, eu estou tendo uma impressão que Deus quer curar aqui hoje. Ponta, vem, fala com o pastor vem, faz uma oração de cura. Olha, gente, a irmã sentiu aqui, teve a impressão de que Deus quer curar, tem alguém doente no nosso meio, vem cá, nós vamos orar, pôr a mão em você. A oração da fé salvará o doente. Então, é possível fazer essas percepções. A gente, como todos os dons, a gente precisa aprender a fazer bom uso. Fazer bom uso. E aí, uma das coisas que a gente precisa entender nessas questões é: você não vai ficar habilidoso num dom que você não usa. Você não vai ficar. Às vezes você tem um dom. Vamos lá, você discerniu um falso profeta. Se você não fala isso com alguém, se você não conversa isso com alguém, se você de repente não vai na pessoa, você não vai desenvolver. Aí às vezes é de Deus na sua vida, Deus já te mostrou isso, mas o medo, a covardia, né, esse ambiente de estar, e se eu tiver errado, irmão, tu vai errar no teu dom. Em algum momento da tua vida, tu vai errar no teu dom. Se o seu medo é errar, tu vai. Deixa eu tirar esse medo do teu coração. Se tu já não errou, tu vai. Por quê? Porque todos nós erramos. Jesus abriu a visão de Pedro, sim ou não? Tá vendo esses animais aí? Tá vendo esse lençol com 4 pontas? Come esses animais. Pedro entendeu a visão? Jamais tocarei, antiga aliança. São impuros, jamais tocarei. Ele não tinha entendido. Os animais simbolizavam animais? Simbolizavam o quê?
gentios, todo mundo. Pedro tinha uma mente fechada, um Deus de Israel. Deus teve que vir quebrando isso. Ó, a visão, colocando ele na casa de Cornélio, ele pregando uma coisa e acontece outra. Depois você vê a pregação lá. Tinha nada a ver com o batismo no Espírito Santo, tinha nada a ver com o derramado, tinha nada a ver com oração em língua. Ele está lá ensinando uma coisa e do nada todo mundo começa a orar em língua. Aí Pedro fala assim, ué, o que é que Deus está fazendo? Pedro, eu preciso trabalhar a sua percepção, seu discernimento. Até agora, e ó, vê como é possível a gente errar nisso. No início do chamado apostólico como missão, Atos 1:8, Deus é específico com Pedro e a igreja. Vocês vão ir por toda terra. Tá lá claro. Pedro estava recebendo aquela palavra, ó, serão minhas testemunhas, receberão o poder e o Espírito Santo para pegar a minha palavra. Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Pedro se enraizou, né, um judeu nato até a alma, falou, não, vamos ficar com a igreja só aqui mesmo. Então Deus teve que aperfeiçoar o discernimento dele para mostrar, eu quero a terra inteira, meu filho morreu por todos os povos. Então assim, cada nação do mundo vai ter alguém, a gente vai para a eternidade, lá vai ter japonês, vai ter africano, vai ter toda a raça lá. Tá? Morando na eternidade. Então, assim, não vai ter só judeu, não. Vai ter os misturados. Amém? Tem também. Tem. Mas eu não sei se a gente conseguiria colocar isso como discernimento. Porque lembra, discernimento de espírito. Tudo tem a ver com visão aberta, uma parada mais clara do mundo espiritual e com a percepção do erro. Não, isso aqui, esse cara é um herege. Talvez isso seria mais colocado como uma sensibilidade de momento ali, para você fluir numa veia de oração. Mas sim, por exemplo, às vezes, vou te dar um exemplo disso. Você chega numa casa e não está desenhado, né, irmão? Que lá tem alguém que tem espíritos demoníacos. Olha como muda. Né? Não está desenhado. Mas existem alguns cheiros que, para nós, remetem a isso. Né? Um mofo muito, sabe? Uma parada assim, aquele cheiro de enxofre, uma parada assim. Você entra, opa, acho que aqui tem uns capetinhos escondidos. Quando você ora, você já ora de forma intencional. Como o oposto é verdadeiro. Lembra daquela mulher que joga óleo aos pés de Jesus e o incenso? Toda a casa. Então, às vezes você. Rapaz, cheirinho dele aqui hoje, hein? Tô sentindo o cheiro da glória do Pai. Então, assim, claro que tem, mas é igual eu falei, isso não é uma parada que todo mundo vai ter. A gente está falando de dons e, por mais que a gente possa fluir em cada um deles em algum momento da vida, você não vai ter eles de forma total, assim, de forma mover a hora que você quiser neles. Não. Deus pode deixar eu fluir num dom que eu não tenho por alguma necessidade, por um propósito? Sim. Mas isso significa que eu vou fluir naquele lugar sempre? Não. Não significa, mas de fato, tanto para perceber o ambiente ruim, quanto para perceber a glória de Deus, eu acredito que a gente pode sentir cheiro sim. Deus sente cheiro de adoração e de pecado, né? Dos dois. Então ele não ia. Pô, aí, ótimo. Aí, isso é o quê? Às vezes Deus está te mostrando uma coisa que a pessoa está querendo ocultar. Né? A pessoa não. Imagina um cara que usou cocaína e você vai abraçar e ele nem usou naquele dia, mas tu sente o cheiro de cocaína. Você fala assim, ué, de repente Deus está te dando ali, ó, ele tem problema com isso. Então, assim, claro que pode acontecer. Creio muito que pode acontecer. Quem que era Léo e Paulinho, depois deixa eu fluir, tá? Em nome de Jesus. Léo. Uhum, uhum. Não. Se fizer igual a pastora Leila faz, na maioria das vezes que eu já vi, não. Não é uma oração verbalizada de forma alta. E das vezes que eu vi fazer, geralmente é momento de adoração. É o que eu vejo fazer muito. Porque, tipo assim, uma coisa que a gente precisa desmistificar. Ai, oração forte, gritando. Não, irmão. Oração aqui, ó, baixinha,
tem o mesmo efeito no mundo espiritual. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aprenderem. O diabo não tem medo de grito, tá? Tá bom? O diabo não tem medo de grito. Mas a pergunta do Léo é interessante, por quê? Porque existem situações também, vamos supor aqui, a pastora Lili tá na bola hoje, né? Por isso você não queria sentar na frente. Mas vamos pegar ela aqui, que a pergunta do Léo é muito boa. A gente precisa fazer a leitura também de quê? De que, às vezes, Deus não quer que eu só ore. Às vezes Deus quer que eu fale com quem está na condução do culto, com o pastor, com o irmão, chame mais alguns irmãos para orar. Agora, claro que é aquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios 14, 40, que tudo seja feito o quê? Com ordem e com decência. É possível eu estar em um ambiente de intercessão, de oração, sem bagunçar a ordem do culto. É óbvio que é possível. É possível você estar embaixo e você está vendo que o pregador está com alguma dificuldade e você começar a interceder por ele. Orar pelo coração dele, começar a clamar a Deus, ó, hoje eu tô sentindo que ele tá assim tão, sabe? Deus levanta esse tipo de intercessão. Não necessariamente precisa bagunçar a liturgia do culto. Por isso que eu falei que a pergunta do Léo é muito boa. Porque tem irmão também que quer sair atrapalhando tudo, né? E, não, ó, tô sentindo isso aqui. Não, irmão. É. Ele tem que. Então, assim, a pergunta do Léo é muito boa por esse ponto. Não bagunce nunca a liturgia de um culto. Mas se você vê que algo está muito assim e dá para chamar o pastor da igreja, a liderança da igreja para partilhar, você sente que precisa ser partilhado aquilo com a comunidade, aí vai em alguém, esse alguém de repente vai no pastor, entendeu? Aí, por exemplo, às vezes Deus te mostrou no início do culto, mas Deus quer falar isso no final do culto, espera acabar a palavra. Enquanto o pastor estiver aqui em cima ainda, pastor, ora por isso, eu estou sentindo isso o culto inteiro, Deus está me mostrando isso o culto inteiro, estou tendo essa expressão o culto inteiro. Aí o pastor abre, ou então deixa a própria pessoa partilhar daquilo que ela viu, o que ela está sentindo, para que a igreja seja edificada e a gente consiga, né, combater esse erro ou essa percepção de um mundo espiritual da maldade. Ótimo. Estou entendendo. Não, não. Por isso que eu separei, né? Porque visão aberta, a gente sabe, não é, na verdade é para poucos. Pode pegar qualquer comunidade, irmãos, qualquer comunidade. E quando eu falo comunidade, igreja, qualquer igreja, vai ter pessoas que vai ter visão aberta, mas não serão muitos. Então, por exemplo, aqui no meio aqui, vamos supor que hoje tenha, vamos contar, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Quantos aqui já teve visão aberta? Vamos lá. Quem, olha lá? 1, 2, 3, 4. De 16, 4. Então, assim, não é todo mundo. Ah, a pessoa não tem visão aberta, então ela não consegue discernir espírito? Discernir espírito é só ter visão aberta? Não. Entendeu? Não é só isso. Então, vamos supor que a Paulinha tem um discernimento de espírito para perceber erro, falso profeta, falso ensino. Ela não necessariamente precisa ter visão aberta. Uns vão ter a percepção de mundo espiritual, outros do ensino, olhar para a pessoa e falar assim, cara, tá errado isso que essa pessoa está ensinando. Eu preciso, né, alinhar isso dentro da casa, dentro da igreja, mostrar para alguém que não é isso, não deixar a igreja receber isso, sabe, para não construir um lugar ruim. Como eu falei, uma pessoa passou por aqui e em quase 2 horas desvirtuou o coração de muito jovem, que eu tive que vir depois, entendeu? Então, assim, quebrando isso. Já teve pessoas, até na outra igreja, que quando pregou, eu tive que vir no outro culto e despregar o que o cara pregou. Por quê? Porque eu percebi que aquilo biblicamente não é correto. Mas eu, como eu sempre falei, eu nunca tive a visão aberta. O máximo que eu já vi foi um vulto preto. Máximo. Nunca vi um demônio, nunca vi um anjo, nunca vi um querubim. Mas a Miriam, irmão, oh meu Deus do céu, todo culto você vê ela olhando por nada. Você pensa que ela está olhando por nada. E a gente sabe que ela está vendo um anjo. O nosso problema é o quê? É que às vezes a gente descredibiliza isso. A gente não acredita. A gente pensa que a pessoa está exagerando. Mas não, irmão. Só quem vê sabe como é real o que vê. E aí eu sou do tipo que, tipo assim, eu sei que eu não carrego tudo. Mas eu sei que todos esses dons estão na igreja. Então, não é porque eu não vejo que eu tenho que deixar de crer, né? Não é porque não é a minha pegada que eu vou dizer que não existe. Não está na Bíblia, pô. Está na Bíblia. Lembra na antiga aliança, na nova aliança, o nascimento de Jesus, o que que Maria vê? O que que ela vê, gente? Base no antigo, base no novo. Ah, eu não acredito que as pessoas veem. Pô, tá doido, tá na Bíblia, então não acredita na Bíblia. A Bíblia está dizendo que tem o mundo espiritual e que é possível ver o mundo espiritual. Então, não é porque você não viu nada
que você não, que ele não existe, ou que você tem que duvidar que as pessoas estão vendo. Agora, claro que a gente precisa ajudar as pessoas, né? Vou te contar um exemplo de a pastora Leila e o pastor Luiz vão lembrar. Um dia a gente estava com o pastor Wilson na casa deles e coisa e tal, e o pastor Wilson falou que teve uma experiência com o cara, que o cara chamou ele no altar assim e falou assim: eu tô vendo um monte de anjo. Aí ele como que é os anjos? É igual fadinha, desse tamanhozinho assim, soltando purpurina. Lembra que ele contou isso? Irmão, aí vamos lá. Fadinha soltando purpurina. Quando que tu já viu um anjo na Bíblia assim? Então, pois é. Então, assim, o que você precisa com quem tem visão aberta, ou com quem de repente teve a impressão que teve a visão aberta, ver se a pessoa de fato está tendo e conferir nas escrituras. Geralmente, quem tem visão aberta, por mais que veja anjos, a pessoa fica com medo. Porque os anjos não são, sabe, aquela imagem que a gente tem, bonitinho, cabelinho loiro, tocando flauta. Não, muitos olhos, alguns gigantes, sabe, enorme. Então o cara falar que viu um anjo que é igual uma fadinha soltando purpurina, tá de brincadeira, né, irmão? Vamos lá, PC e Exelaine. Não. Vai chegar nessa parte aí. Porque não é exatamente isso. Não encaixa, não necessariamente de encaixar aí não. A gente aí vai entrar, a gente vai falar daqui a pouco, vai encaixar em outras questões. Vai encaixar em outras questões. A gente vai chegar lá, mas é boa pergunta. Mas é boa pergunta. Isso é bom. É isso aí, ó. Uhum. Sim, sim. Isso é visão aberta. E de fato começa novo, né? Uhum. Então, isso aí, ó, é possível qualquer pessoa fazer esse tipo de oração. Alguém que tem visão aberta, mas ainda fica muito atemorizado, amedrontado. E essa pessoa pode conversar com Deus sobre isso. E Deus cessa isso durante um tempo. Até que a pessoa queira voltar a fluir nesse lugar. Por exemplo, com criança, aqui na igreja tem famílias que os filhos têm visão aberta, né, que via direto, via anjos dentro de casa, via demônio do lado das pessoas, só que a criança sempre ficava com medo, apavorada, né? Porque é difícil ver. Eu nunca vi, mas pelas passagens bíblicas, né, são paradas assim bem difíceis de enxergar e às vezes até de discernir. Então, assim, o que que eu sempre aconselhei os pais dessas crianças? Ore para que durante esse tempo essa criança não veja, mas trabalhe essa criança, porque Deus não vai dar o dom que não seja para edificação. Então essa criança um dia vai precisar usar. Então, se nesse momento ela não tem estrutura para ver, ore para parar de ver. Deus respeita isso. Para de ver. Estou falando por experiência própria no nosso meio. A criança para de ver, só que o pai precisa entender. Eu preciso desenvolver meu filho para esse lugar. Isso é um dom que Deus deu. Tudo que Deus dá é bom. Toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto do Pai das luzes. Am... Uhum. Aí não é discernimento de espírito, já vai entrar na questão de oração em língua, interpretação, a gente vai chegar lá daqui a pouco. Tipo assim, os dons, tem coisas que são muito parecidas, mas não são a mesma coisa. Entendeu? São muito parecidas. Então você vai entrar dentro do contexto de oração em língua, interpretação, variedade. Eu acho que vai dar tempo. Essa aula já encerrou, não já? Vocês preferem? Sim, tem ninguém com fome, não tem. Então encerra essa aula, porque eu tenho que estar encerrado. Encerra aí. Não tem cantinho, não tem nada. Então encerra a aula. Quem quiser ir no banheiro, então